Vamos lá, galera, para mais uma dica. Vamos falar agora sobre os adicionais e vamos aproveitar esse vídeo para tratarmos do adicional de insalubridade. Em outro vídeo falaremos de periculosidade. Primeiro ponto aqui sobre adicional. Nós temos uma parcela de natureza salarial, ou seja, o valor dos adicionais, e veja que eu estou falando dos adicionais, regra geral. O valor dos adicionais deve ser levado em consideração para o cálculo das verbas trabalhistas. Então, se eu estou recebendo adicional de insalubridade, periculosidade, transferência, adicional noturno, adicional de horas extras, pode ser qualquer um deles. Se eu estou recebendo algum adicional, o valor dele deve ser considerado aqui para efeito de cálculo de outras verbas trabalhistas, porque os adicionais possuem natureza salarial. Agora, ponto importante, galera, nós não temos direito adquirido ao recebimento de adicionais. Por que, Bruno, que nós não temos direito adquirido ao recebimento de adicionais? Por que nós podemos perder aqui o adicional de uma hora para outra? Porque deixar de receber adicional, perder o direito ao recebimento de adicional é algo excelente para o empregado. Significa dizer que ele não está mais submetido a uma situação que é ruim para ele. Porque olha o que acontece. Receber o adicional é bom, em tese, pensando no dinheiro. Só que se eu estou recebendo adicional, é porque eu estou submetido a alguma situação que teoricamente não é boa para o empregado. Trabalhar demais, receber horas extras. Trabalhar demais, teoricamente, não é bom para o empregado. Aumenta o cansaço, aumenta o estresse, aumenta a possibilidade de doenças e acidentes. Então, trabalhar demais não é bom. Trabalhar à noite, presumidamente, não é bom. A noite foi feita para descansar. Trabalhar longe da família recebendo adicional de transferência também não é bom. Trabalhar com ruído danado não é bom. Estou recebendo adicional de insalubridade porque eu estou trabalhando num ruído danado. Não é bom. Você pode ter uma perda ali auditiva. Trabalhar com explosivos e receber periculosidade também não é bom, porque numa fagulha ali você vai para os ares e morre. Então vejam que os adicionais, eles são pagos quando eu estou submetido a uma situação que não é boa para o empregado. E por isso que eu falei para vocês que perder o adicional, deixar de recebê-lo é uma situação benéfica para você. Você deixou de receber o adicional de transferência. Por quê? Porque você voltou para o seu domicílio e está agora com sua família novamente. Você deixou de receber o adicional de insalubridade porque você saiu daquela área que era um barulho do cão e veio para uma área silenciosa, tranquila. Você deixou de receber o adicional noturno porque até que enfim você largou o turno noturno, está no turno diurno agora normal, como a maioria dos brasileiros. Então perder o adicional é bom. Eu só recebo o adicional enquanto estiver submetido àquela determinada condição. Eu só recebo o adicional enquanto estiver submetido a uma determinada situação. Se eu não estou mais submetido a ela, não tenho mais o direito ao recebimento. É por isso que eu comecei falando que não há direito adquirido ao recebimento do adicional. Eu posso ter recebido o adicional durante 10, 15 anos. Se eu não me encaixo mais naquela situação que gerava o seu pagamento, eu simplesmente perdi o adicional. Isso daqui fica bem claro em duas súmulas do TST, que são as súmulas 80 e 248. As súmulas 80 e 248 do TST deixam claro aqui que os adicionais entram no conceito de salário-condição, que eles podem ser chamados de salário-condição, que eu tenho direito a recebê-los enquanto submetido àquela determinada condição. Ou seja, posso vir a perdê-los. Digamos que eu receba o adicional de insalubridade em virtude de ruído. Vem o meu empregador, compra um super protetor auricular que abafa totalmente o ruído. Opa, agora não tenho mais problema de ruído. Deixo de receber o adicional
de insalubridade. Ok, galera? Não vamos esquecer disso daqui. E um bom exemplo também dentro da jurisprudência do TST é em relação ao adicional noturno. A súmula 265 do TST vai dizer sobre a perda do adicional. Vai dizer que o empregado que passa do turno noturno para o diurno deixa de receber o adicional noturno. À noite, por exemplo, ele recebia R$1.000 de salário e R$200 de adicional. Passou para amanhã, vai receber R$1.000 apenas. Ah, Bruno, mas você está reduzindo o salário dele. Não, o salário dele era 1.000, continuou 1.000. O que eu retirei e posso retirar é o adicional. Eu não vou poder falar que ele perdeu o salário, que ele teve redução salarial. Não. Na verdade, ele não está mais recebendo uma parcela por não ter mais direito. Ele recebia aquela parcela de R$200 do adicional noturno porque trabalhava à noite. Passou para o dia, simplesmente perdeu aquele direito. Ok? E adicional de insalubridade. O que nós temos aqui sobre ele? Vamos lá para o artigo 192 da CLT. Insalubridade. Nós geralmente pensamos em insalubridade naquelas situações em que o empregado trabalha com agentes nocivos à saúde, mas que não são agentes nocivos que tiram a vida, que ceifam a vida do empregado de uma hora para outra. Não. Quando a gente pensa em adicional de insalubridade, logo vem à mente, ó, esse camarada aqui não está numa situação muito boa, não. Ele está num ambiente muito frio, com muito calor, tem poeira, tem produtos químicos, tem ruído, isso não é bom para a saúde dele. Mas vejam que os agentes relacionados à insalubridade não tiram a vida dele de uma hora para outra. A tendência é que com o tempo ele até adoeça. Infelizmente ele adoeça, ele venha a ter perda auditiva, ele venha a ter problemas de saúde em virtude dos produtos químicos, do calor em excesso, do frio em excesso, mas não retiramos a vida desse camarada de uma hora para outra. Esses são os agentes insalubres, ó. Vamos colocar alguns aqui, ó. As hipóteses estão todas na norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas geralmente entram aqui frio, calor, ruído, produtos químicos, poeira. Geralmente são esses daqui os agentes considerados insalubres. Opa, poeira. Vamos colocar aqui. Poeira. Limpeza de sanitários também. Então são geralmente essas as situações. Mas vejam que para ser considerado aqui agente insalubre, tem que constar expressamente na NR número 15. Tanto que uma justificativa para a gente considerar que o sol não é um agente insalubre é exatamente ele não estar na NR 15. Aí eu trabalho a céu aberto. Trabalhar exposto ao sol não é bom. A gente sabe que pode gerar doenças como câncer de pele, mas a exposição à luz solar não consta na NR número 15. É por isso que ela não é considerada como uma situação insalubre. Eu trabalho exposto ao céu aberto, ao sol. Posso falar em insalubridade? Não. Agora, se um belo dia isso for incluído na NR 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, passa a ser situação de insalubridade, sim. Perfeito? Vamos aqui para os graus de insalubridade. Pega o ruído como exemplo. Eu posso trabalhar num local com um pouco mais de ruído do que o normal. Eu posso trabalhar num local bastante ruidoso. E eu posso trabalhar num local que ninguém consegue nem ouvir nada, falar nada, porque é um absurdo de tanto barulho. Eu posso trabalhar num local com muito ruído, ruído pra caramba e aquele ruído ensurdecedor. Eu posso estar num local frio, muito frio ou frio pra caramba. E aí? Vejam que eu tenho graus.
Eu tenho um pouco frio, mais ou menos frio e muito frio. Levando-se em consideração isso daqui, o legislador fixou graus de insalubridade. Ele trouxe ali os graus mínimo, médio e máximo. E para cada um desses graus determinou o pagamento de um percentual a título de adicional. 10, 20 e 40%. Eu tenho os graus mínimo, médio e máximo. 10, 20, 40%. A perícia técnica é que vai aferir se o meu adicional deve ser mínimo, médio ou máximo. E veja que com o tempo isso daqui pode ser alterado também. Vejam que eu tinha um grau máximo de ruído, surgiu um novo protetor auricular, comprei para o meu empregado, isso fez com que baixasse para o médio, baixasse para o mínimo ou até desaparecesse. Eu posso ter modificações aqui com o tempo, mas é a perícia técnica que vai aferir qual é o grau para saber qual é o percentual que eu tenho que pagar. Mas, Bruno, 10, 20, 40% de quê? Qual é a base de cálculo aqui? Se você pegar o artigo 192 da CLT, ele vai ser explícito ao falar em salário mínimo. 10, 20, 40% do salário mínimo. Só que aí veio a súmula vinculante número 4 do Supremo e falou o seguinte, ó, o cálculo não pode levar em consideração o salário mínimo. A vida toda foi pago com base no salário mínimo, de acordo com o 92. Veio a súmula vinculante para falar, ó, não pode ser salário mínimo não. Súmula vinculante número 4. E aí todo mundo se perguntou, vai ser qual então? Qual vai ser a base de cálculo? Veio o TST na boa vontade, tentando resolver o problema, e modificou a súmula 228 para dizer o seguinte, então vai ser salário base. Então, para tentar resolver o problema, na boa, na maior boa vontade do mundo, veio o TST e editou, modificou a súmula 228 para falar o seguinte, então vai ser o salário base. A base de cálculo será o salário base. Só que aí veio o Supremo de novo e falou o seguinte, ó, não pode ser salário base, não. Suspendo a súmula 228. Qual foi a justificativa do Supremo? Por que não podia ser salário base? Porque o TST tirou aquilo da cabeça dele. Não havia nenhuma lei falando na base de cálculo salário base. O TST inventou aquilo da cabeça dele, e isso é verdade. O TST tirou da cabeça dele. Quis tentar resolver o problema, criou uma nova base de cálculo só por entendimento dele, sem ter lei ali para justificar. Então, não podia ser também salário base. E aí, o que nós perguntamos? Vai ser qual, então? Não pode ser mínimo, não pode ser base, qual vai ser? O Supremo teve que dar a seguinte saída. Então, galera, vamos fazer o seguinte. Enquanto não vier nova lei trazendo nova base de cálculo, pode continuar utilizando o salário mínimo. Ou seja, deu uma volta e voltou no mesmo lugar. O próprio Supremo teve que dizer, ó, na falta de outra base de cálculo, pode continuar utilizando o salário mínimo. Se um dia vier uma outra lei prevendo nova base de cálculo, aí a gente abandona em definitivo o salário mínimo. Por isso que o salário mínimo sempre foi e continua sendo a base de cálculo para o adicional de insalubridade. Demos uma volta, voltamos para aquilo que sempre aconteceu. 10, 20, 40% do salário mínimo. Ok? Daqui a pouquinho nós voltamos para falar sobre adicional de periculosidade. Tchau, tchau!